A paz do Senhor, que é pastor Alisson, estou com minha esposa hoje, pastora Marília, do Simplificando a Palavra. E hoje ela está trazendo a palavra do trono. Nós até avisamos, nas redes sociais que ela traria essa palavra. E eu creio que vai edificar os corações. E eu vou deixar ela com a liberdade, para Deus usá-la da forma sobrenatural dele, com todo o poder que ele tem, para que venha edificar os nossos corações com a palavra simplificada. Por isso que o nosso canal chama Simplificando a Palavra. Antes dela ir para a palavra, quero te lembrar que você tem que se inscrever no canal e ajudar a gente, querido. É de graça, não tem custo nenhum. Aciona o sininho para você ser notificado pelo YouTube. E você tem que dar um like e tem que comentar alguma coisa. Por quê? Porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante. E assim você vai ser sempre notificado pelo YouTube quando a gente colocar os vídeos aqui, que geralmente são todas as terças e domingos. Então, hoje, com a palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha amada esposa, pastora Marília. Fique à vontade, meu amor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, Deus abençoe. Nós vamos direto para a palavra, né? Meu querido e amado esposo já fez as apresentações, já pediu você para deixar seu like, para compartilhar. Principalmente porque eu quero dar um pequeno testemunho. Muitas pessoas que estão perto de nós, que convivem, né, com a gente, com a nossa família, e já me viram pregar, né, presencialmente, conhecem um pouco do meu testemunho, mas especificamente essa palavra que eu vou trazer hoje, ela falou comigo de uma forma diferente e me mostrou algumas coisas que talvez eu não vi naquela época, naquela fase, mas que mesmo que eu não estava vendo, o Senhor estava fazendo. Então a palavra se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 11. Nós vamos ler sobre a viúva de Naim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. É uma palavra linda, né, meu bem? Uma palavra tão conhecida. Eu já preguei essa palavra em algumas oportunidades, mas esses dias pela manhã o Espírito Santo de Deus me acordou com essa mensagem e me atentou para algumas coisas relacionadas a mim. Essa passagem dessa viúva de Naim, né? Essa mulher que aparentemente estava perdendo tudo ou já tinha perdido tudo ali, porque uma mulher viúva, ela só tinha aquele filho e agora ele estava morto, então esperança zero, um futuro sem conhecimento algum, talvez fosse aquele o pensamento dela, mas o que ela não sabia é que ela seria surpreendida, né, na saída daquele cortejo fúnebre, onde a palavra de Deus diz que uma multidão, né, vinha com ela, uma multidão a acompanhava, uma multidão vinha lamentando, chorando por aquela perda dela, e ao mesmo tempo, nesse encontro, nós lemos que Jesus estava vindo também com uma multidão, junto com seus discípulos, entrando naquela cidade. Isso me chamou muito a atenção, porque da mesma forma que tinha uma multidão chorando,
saindo da cidade, né, indo colocar ali o corpo como era a tradição, né, no local onde eles sepultavam, nos sepulcros, e do outro lado tinha uma multidão em festa e celebrando quem era Jesus, ou até mesmo somente pelos milagres que o próprio Jesus fazia. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de multidão, a multidão queria milagre, a multidão queria multiplicação de pães e peixes, a multidão queria ver milagre, a multidão muitas vezes oprimia Jesus, né? A multidão queria dele, queria ouvi-lo, mas também queria ver os milagres. Então, muitas vezes a multidão tem uma conotação às vezes ruim para a gente, mas particularmente nessa palavra, essas duas multidões que acompanhavam a viúva e a multidão que acompanhava Jesus, Jesus entrando na cidade, a viúva saindo com seu filho morto daquela cidade para ser sepultado, nos mostra que sempre tem os dois lados, né? Mesmo a tristeza, mas também tem o consolo, tem o favor, a graça, que é favor imerecido de Deus. Aleluia. Isso é importante a gente entender. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Nós não merecíamos, mas Ele morreu. Nós não merecíamos, mas Ele operou milagres. A multidão talvez não merecia, mas Ele estava ali para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eu estava lendo essa mensagem, Deus me tocou e eu fiz um post que está lá no meu Instagram, e chamando até você para vir aqui ouvir essa palavra, porque de uma certa forma o Espírito Santo me fez identificar com a história dessa viúva, porque quantas vezes eu li essa mensagem e sempre essa palavra me chamou a atenção, de Jesus olhando para aquela viúva e dizendo: não chora, não chora. E nós estamos num tempo de tanta dor, né? Nós temos visto tantas pessoas em luto. Verdade. Tantas pessoas que perderam vidas, que perderam pessoas que amavam, que perderam mulheres que perderam seus maridos, filhos que perderam os seus pais, filhos que nunca vão conhecer a mãe porque perderam, né, no nascimento ali, no meio dessa pandemia, para essa doença tão horrível que nós estamos enfrentando. E você dizer para essas pessoas: não chorem, só pela voz do Espírito de Deus. Verdade. Só pela voz de Jesus, que é o nosso Consolador, que é o nosso soberano Deus. Só essa voz que vem dele é que verdadeiramente vai nos trazer consolo no meio disso tudo. Mas lendo essa mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar de algumas coisas que Ele já fez na minha vida. E eu sou muito grata a tudo que Deus fez. Como eu estou no canal do meu esposo, não poderia deixar de contar esse testemunho, porque ele faz parte dessa história, né? Aleluia. Ele Deus faz é bom. parte dessa vida nova. Quando eu estava lendo, o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar e me lembrar que um dia, mesmo não sendo viúva, eu me encontrei na porta de uma cidade. E o Espírito Santo me fez me lembrar de uma forma muito linda. Eu comecei a chorar na hora que ele começou a me mostrar o dia que eu estava entrando em uma cidade, na cidade de Ubatuba, que hoje é a cidade que eu moro, que eu retornei depois de alguns anos. Mas ele me fez lembrar de um dia, irmãos, que eu estava com a minha vida completamente destruída. A minha vida estava completamente arruinada, não havia esperança no meu coração, como creio eu que não havia mais esperança no coração dessa viúva, perdendo talvez ali o único motivo dela crer de um futuro, de uma esperança naquele filho, porque ali era a continuação dela, né? A continuação do marido, né? A sua família, a sua descendência, e ali estava tudo se perdendo. E eu estava nessa mesma condição, apesar de não estar entrando naquela cidade ali viúva, de uma certa forma, mas rejeitada, me sentindo abandonada e com o meu filho
que nem tinha 1 ano de vida ainda nos meus braços. E o Espírito Santo me fez lembrar que eu tinha um trauma da placa de Joatuba. Quando eu passava por aquela placa, o Ari sabe disso, que eu sempre falo isso com ele. Ali virou um referencial, mas antes era um referencial ruim. Então, quando eu estava entrando naquela cidade e na entrada da nossa cidade tem uma placa, não é nada extraordinário de lindo, mas é uma entradinha modesta e vem escrito: seja bem-vindo a Joatuba. Creio que todas as cidades tenham, né? Essa placa, a grande maioria. E lá estava escrito: seja bem-vindo a Joatuba. Irmãos, quando eu entrei dentro, quando eu passei por aquela placa, que foi a primeira coisa que os meus olhos viram. Eu estava com meu filho no colo e num caminhão, com a minha mudança vindo. E quando eu vi aquela placa, quando eu li aquela placa, o caminhão passou até, que estava com a minha mudança, passou até devagarzinho, mas quando eu li aquilo: seja bem-vindo a Joatuba, eu olhei, as lágrimas escorreram e eu disse dentro de mim, sem falar nada com ninguém, sem que ninguém ouvisse, eu falei dentro de mim: seja bem-vindo à frustração, seja bem-vindo ao fim dos meus sonhos, seja bem-vinda, Marília, ao fim de tudo aquilo que você sonhou desde a sua infância e que agora tudo se acabou. Então, todas as vezes que eu vi aquela placa, eu chorava. Todas as vezes que eu me lembrava dessa entrada, tinha para mim uma conotação de o fim. Aqui é o meu fim. E foi essa palavra que eu usei. Aqui é o meu fim. Então, para mim, a placa de Joatuba parou de existir. Seja bem-vindo para dizer: aqui é o meu fim. Só que, irmãos, assim como era o fim para aquela viúva de Naim, daquela viúva sem nada mais, assim como para ela ali era o fim, e ela não esperava quem que ela ia encontrar na entrada daquela cidade, ela não esperava quem ia encontrar com aquele cortejo. Era assim que eu me encontrei há muitos anos atrás. Era o fim dela. É assim como eu também senti naquele dia que era o meu fim. Mas eu coloquei lá no meu post no Instagram que o meu fim, que o seu fim, ele é simplesmente o começo do que Jesus vai fazer, reescrevendo a minha e a sua história. Amém. Deixa eu te dizer algo. Parece o fim, essa pandemia, né? E a gente sabe que o fim está próximo, a gente sabe que Jesus está voltando, mas parece que vai tudo desmoronar, né? Mas o fim nosso é o começo para tudo o que Jesus vai fazer na nossa vida. Como nós vamos sair melhores disso tudo, como nós vamos estar mais preparados para a volta dele, como nós vamos estar mais atentos, cheios de fé, porque a Bíblia nos chama a atenção para isso. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele está edificando a nossa fé, daquele que crê, daquele que quer e daquele que está com os ouvidos e os olhos atentos ao que ele está fazendo. Mas voltando ao meu testemunho, aquela placa ficou como um trauma na minha vida, mas do meu fim, Jesus estava fazendo o começo. E quando eu entrei na cidade, em prantos, em lágrimas, dizendo que ali tudo tinha acabado, meu sonho de infância, de ter família, de ser uma ótima mãe, uma esposa abençoada, tudo ali estava acabando, estava caindo por terra diante dos meus olhos, eu não tinha como segurar com as minhas próprias mãos. Eu me lembro que quando eu entrei na cidade, todas as minhas coisas desceram, e eu me lembro que quando tudo desceu, quando tudo foi tirado, a minha mudança toda foi tirada, uma senhora veio até na minha casa, ela é uma pastora amada, querida até hoje, e ela entrou dentro da minha casa e falou comigo assim: você disse para Deus hoje que era o seu fim, mas Deus está mandando te dizer que é só o começo. E eu não sabia, irmãos, eu não tinha noção de tudo que Deus estava fazendo por mim, na minha vida e na vida do meu filho. E a prova maior disso é o meu casamento, é o Alisson na minha vida, é a nossa família. E quem nos conhece sabe do que Deus tem feito em nós
através de nós, o favor imerecido de Deus na nossa vida. Para mim era o fim, para aquela viúva era o fim, mas era o começo de uma nova história que Deus ia escrever na minha vida e começou a escrever na vida daquela mulher. Mas o interessante é que a multidão que acompanhava aquela mulher estava lamentando. E a multidão que vinha com Jesus, com certeza, a Bíblia não relata, só fala que ele vinha com os discípulos e uma grande multidão seguindo ele. Mas com certeza aquela multidão estava celebrando, porque é impossível ficar perto de Jesus e não celebrar por quem ele é. Mas o mais interessante é que aquelas duas multidões, uma que lamentava, estava saindo da cidade, e outra multidão que seguia Jesus, celebrando pelos seus feitos e pelas suas palavras, aquela multidão, aquelas duas multidões puderam contemplar a fala mais linda quando Jesus olha para ele e fala: não chora, não chora. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer nesse dia: não chora. Enxuga suas lágrimas. Não é o fim. Deus vai escrever e reescrever uma nova história, e não importa qual foi a sua falha, qual foi o momento que você errou, qual foi o momento que você saiu do foco da vontade de Deus. Ele está te realinhando, colocando você novamente no centro da vontade dele, e ele está dizendo que vai escrever uma nova história. Ele está dizendo para você: não chora, porque ele faz do seu fim um novo começo. Jesus tocou naquele jovem, Jesus fez aquele jovem levantar, ele ressuscitou, e ele fez algo maravilhoso que aquelas multidões que estavam ali celebraram. Deus interveio por nós, ele entrou no meio daquela história, na porta daquela cidade, ele mudou a vida daquela viúva e trouxe de novo a esperança da descendência, a esperança da bênção da família na vida daquela viúva novamente. Ele fez assim na minha vida. A placa que para mim era o fim foi só o começo. Irmãos, foram anos, não foi só um dia. O milagre começou e foi um processo, mas eu me lembro que todos os dias o Espírito Santo me sustentou para viver o novo de Deus, para viver o começo que Deus tinha para a minha vida. Ele restaurou a minha vida, ele restaurou o meu relacionamento comigo mesma, ele me restaurou como mãe, e principalmente ele me mostrou que ele podia e pode me fazer uma bênção e ser uma esposa abençoada, ser uma mãe abençoada e ter uma família abençoada. Amém. E foi assim que ele trouxe o renovo na minha vida e me casou com esse rapaz aqui desse canal. E nós temos 12 anos de casado, 13 anos de relacionamento. Caminhando para 14, né? E ele fez tudo novo na minha vida. Foi fácil? Não foi fácil, mas ele fez tudo novo e tem feito, irmãos. Amém. Tudo novo na nossa vida. Glória a Deus. Então, essa palavra e esse testemunho muitas pessoas conhecem, principalmente quem está pertinho de nós conhece esse testemunho, mas eu quis deixar isso para você hoje, porque nós estamos vivendo um tempo em que a pandemia tem nos feito parar de sonhar, como se a volta de Jesus fosse um motivo para não se sonhar, para não se fazer planos mais. Não, irmãos, agora é a hora de fazer plano. Agora que é a hora de sonhar. Agora que é a hora de fazer aquilo que você tanto sonhou e que Deus sempre te motivou a fazer. Agora é a hora de fazer, que a pandemia não nos pare. É um momento de sofrimento. Muitos estão em luto, muitos estão precisando ouvir de você, cheio do Espírito Santo: não chore, Deus é contigo, Ele vai fazer do seu fim um novo começo, Ele vai fazer da sua dor e ressignificar para que você seja ainda melhor. Então não é momento de parar de sonhar. Jesus está voltando, mas não é momento de você parar de sonhar. Planeja, sonha, seja cheia do Espírito, seja cheia da presença, faça planos, sonhe com família, sonhe com filhos. Tenham filhos, sejam abençoados, faça a sua família ser abençoada, edifique
edifique, principalmente você, mulher. É tempo de edificar, foi para isso que nós somos chamados. O inimigo quer roubar isso de mim e de você. Ele quer dizer que nós não precisamos edificar, mas nós somos chamadas para edificar. Você, homem, também foi chamado para ajudar nessa edificação. Por isso que Jesus deu aquela parábola dos 2 homens que constroem, né? Um construiu na areia e o outro construiu sobre a rocha. O homem também edifica junto com a mulher. E assim nós vamos fazendo uma família, formando um lar e fazendo do fim, Deus fazendo do nosso fim, novos começos, todos os dias. E talvez você olhe para mim e pense, mas eu já caí hoje. Não importa, Deus faz do seu fim um novo começo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe com esse testemunho, com essa palavra. E que mais ainda, que as multidões celebrem o que Deus vai fazer na sua vida. Porque da mesma forma que a multidão viu a sua dor, viu a minha, as multidões hoje vão celebrar o que Deus está fazendo na nossa vida. Glória. Em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra, amados. E que você possa, aproveitando mais uma vez, se inscrever no canal, você acionar o sininho, dá seu joinha aí, o seu like, comenta o que você tem achado dos vídeos. Minha esposa vai vir mais vezes, a gente tem combinado isso, tá gostoso e tá muito lindo. E a gente está aqui para poder edificar vidas, para proclamar com simplicidade a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Deus Fica abençoe. com Deus. Tchau. Tchau.